Olá, eu me chamo Genilson Nolasco e convido você para fazer uma breve reflexão sobre um tema que eu considero extremamente relevante para o país, que é educação e desenvolvimento social e humano. A busca pelo conhecimento tem sido a base de qualquer sociedade. A educação tem sido apontada por especialistas, pela sociedade civil, como um instrumento importante, relevante para a superação das desigualdades socioeconômicas e até educacionais, e também para a superação dos problemas de qualquer sociedade. E, de fato, a educação, ela, ela tem um papel importante na formação de cidadãos mais conscientes de seus papéis sociais. No entanto, em função dessa própria transformação que ela pode proporcionar na vida de um cidadão, ela também leva à transformação da sociedade como um todo. Esse papel fundamental que é atribuído à educação para o desenvolvimento humano e social, hã, ele acaba também exigindo que nós pensemos em novas formas para acessar o conhecimento, né, para que ele seja alcançado de forma mais qualificada, vamos dizer assim, para que os estudantes, os alunos possam se desenvolver de forma autônoma, de forma em que ele possa também planejar e elaborar estratégias para a superação dos desafios que a vida tende a lhe apresentar. Então, a educação ela tem um papel importante para a transformação da sociedade, para o desenvolvimento do país, para a melhoria dos índices sociais, econômicos e educacionais. Se a gente for olhar nos últimos anos e analisar o impacto da educação, por exemplo, para a humanidade como um todo, nós vamos ver grandes inovações sendo implementadas, né, grandes melhorias. Então, isso traz para a gente, traz à baila e à tona a importância da educação para a humanidade, para uma sociedade de uma forma geral. No Brasil, a gente tem ah, um sistema de educação ainda com muitos problemas, mas apesar desses problemas, nós ainda estamos conseguindo promover avanços no acesso ao ensino, à educação, né. E aí eu trago alguns dados interessantes de 2019 para a gente pensar e ilustrar um pouco sobre esse tema. Então, os dados do IBGE de 2019 nos mostram que, enquanto em 1970 a taxa de analfabetismo no país chegava a 33,6% da população com 15 anos ou mais, em 2019 ela era de 6,6%, ou seja, 11 milhões de brasileiros estavam enfrentando a condição de analfabetismo. Então, aqui a gente tem um gráfico para ilustrar um pouco mais sobre essa realidade, dar um olhar um pouco mais aprofundado para pensar a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais de idade. Também são dados do IBGE. E aí a gente tem inicialmente o dado nacional, de 6,6%, a região sudeste ficando aí na metade em relação à taxa nacional, com 3,3%, a região sul também com 3,3%, o centro-oeste um pouco maior, com um ponto percentual aí abaixo da média nacional mais ou menos, com 4,9%, e a região norte um pouco maior do que a taxa nacional, com 7,6% da população em condição de analfabetismo. A região nordeste vai para o dobro dessa taxa nacional, com 13,9%. Interessante que esses dados nos mostram essas diferenças, né, na escala nacional por regiões, mas se nós formos pensar, as diferenças entre as regiões também são enormes. Então, nós temos aí no Brasil, no cenário nacional, grandes desigualdades educacionais. Se nós formos pegar a região sul e compararmos com a situação da região norte, da região nordeste, vamos pegar e perceber vão pegar esses dados e perceber essas desigualdades. Obviamente que, se a gente for olhar para a região sul e para a região sudeste, nós vamos perceber que há também desigualdades internas nessas regiões, né, de estados para estados, e dentro dos próprios estados também existem desigualdades. Então, veja que nas regiões onde os índices de analfabetismo são menores, também existem grandes desigualdades que precisam ser enfrentadas e com políticas públicas para dirimir essas desigualdades. E na região norte, na região nordeste, não é diferente. Isso não quer dizer que não haja
escolas de qualidade nessas regiões. O que acontece é que essas escolas de qualidade são experiências ainda insuficientes para atender às demandas e propor, ao longo dos anos, né, de prática de boas escolas, de boas educações, de boa educação, para melhoria, digamos assim, ou para avançar e superar essas desigualdades educacionais. Se a gente for pegar no caso da região norte, por exemplo, nós vamos ter uma realidade bem diversa de populações com dificuldade de acesso à educação de qualidade e também mesmo a acessar essa escola. Se a gente for pegar as populações extrativistas, por exemplo, que moram nas margens dos rios, as populações indígenas, as populações que trabalham no extrativismo da seringa, do açaí. Então, são populações que têm dificuldade de acessar a escola e essa escola também tem suas deficiências. Então, vejam que dentro de um mesmo estado, comparado com escolas que estão nos centros, por exemplo, Belém e outras cidades como Marabá, enfrentam dificuldades outras que não aquelas enfrentadas por essas populações. E aqui um dado bem interessante, também importante, que fala um pouco do acesso de populações brancas e negras ao ensino médio, aí dentro dessa faixa etária de 15 a 17 anos. Se a gente for olhar no dado, a gente tem 26 pontos percentuais em 2001, em diferença entre negros e brancos em relação ao acesso ao ensino, e essa diferença caindo em 2014 para 14 pontos, ou seja, então houve um crescimento significativo no acesso da população negra ao ensino médio dentro dessa faixa etária, o que demonstra a importância da universalização e da promoção do acesso à educação. Então, mas se a gente for olhar apenas para esse dado e ver isso como positivo, obviamente que é positivo, mas também não dá resposta suficiente para resolver esses problemas sociais que a gente enfrenta no país, educacionais e também econômicos. Então, como eu disse, todavia, garantir apenas esse acesso universal à educação, que de fato a gente ainda não alcançou, infelizmente, não é suficiente, porque a gente tem que olhar para a qualidade desse ensino que é ofertado, como eu disse anteriormente, e também para a qualidade de acesso a esse ensino, né? Que nós temos que pensar não só na qualidade do acesso, mas também na qualidade dessa educação que está sendo ofertada. Então, nós temos que observar dois dados aí, o acesso, como esse acesso se dá e como a educação está sendo processada, né? Se a gente for olhar no caso do Tocantins, uma realidade bastante diversa também, comparado com o Pará, em que você tem populações que acessam a escola na cidade e moram na zona rural. Então, elas têm dinâmicas sociais e culturais diferentes, necessidades sociais e culturais diferentes, e têm que acessar a escola num curto espaço de tempo e de uma distância muito maior do que quem está na zona rural, na zona urbana, perdão. Então, nós temos grandes diferenças aí que precisam ser sanadas. Então, a gente percebe a necessidade de políticas públicas nesse sentido para dirimir essas desigualdades. E quando nós nos referimos à desigualdade educacional, nós estamos falando dessa diferença nos resultados das aprendizagens como um todo, né? E isso também nos mostra a necessidade de um olhar mais atencioso e de criação de políticas públicas para enfrentar essa realidade. No caso do Brasil, ainda é insuficiente o financiamento, o investimento do Estado brasileiro no nosso sistema educacional para a criação de condições, digamos assim, materiais e também estruturais para que uma educação voltada para o desenvolvimento humano e social tenha alguma probabilidade de funcionar. Então, a gente deve pensar nessa condição e nessa necessidade de implementar políticas públicas, mas pensando também nessa diversidade de realidades sociais e culturais em que se encontra numa determinada região, num determinado estado, para podermos implementar políticas públicas efetivas direcionadas para esses lugares. Por exemplo, nós temos estudos do campo da sociologia que apontam já há vários anos que há uma relação muito próxima entre realidade, aliás, entre origem socioeconômica e sucesso escolar, ao passo que também constantemente tem sido acionado
acionados as desigualdades sociais, econômicas, para justificar o insucesso escolar. Então, a gente tem uma relação próxima aí entre a condição socioeconômica e o sucesso escolar. Assim, a gente pode dizer que quanto maior a renda familiar do aluno, maior a probabilidade de alcançar sucesso, né? E ao passo que, do outro lado, é um pouco diferente. Não quer dizer que não haja sucesso dentro desses contextos. Como eu disse anteriormente, há sucessos, mas eles ainda são insuficientes para dirimir essas realidades, essas disparidades, digamos assim. Então, eu trago alguns dados também agora para ilustrar esse início de reflexão, ah, relacionado ao índice de reprovação no Brasil, também com dados coletados do IBGE em 2019, para trazer um pouco mais ilustrações sobre essa relação ah, da, da condição socioeconômica com o sucesso escolar ou o insucesso, pegando os índices da reprovação. Então, nós temos aí, antes da pandemia, em 2019, 2,1% da população matriculada nas redes públicas, né, federais, estaduais e municipais, sendo reprovadas, e aí por diversos motivos que nós já até introduzimos anteriormente, o que corresponde a 7,6% do total de alunos matriculados ao longo de 2019. Então, as taxas de reprovação, elas são maiores na região norte e menores no sudeste, que elas incidem mais sobre as populações preta, 10,8%, e indígena, 10,9%, versus a branca, 5,9%. Meninos são mais reprovados do que meninas, nesse caso, e a reprovação de estudantes com deficiência também é expressiva em relação à média nacional. Dos estudantes com deficiência, 11,5% foram reprovados em 2019, até ultrapassando o índice nacional. E com relação à localização, embora as áreas urbanas concentrem o maior número de estudantes, proporcionalmente é na zona rural onde mais se reprova, 8,6%. A situação se agrava quando se trata das populações residentes em áreas de assentamentos, 8,8%, de quilombolas ou quilombos, 10,6%, e terras indígenas alcançando o índice de 10,8%. Interessante que, se nós formos pegar esses contextos que eu até apontei inicialmente, que estão naquilo que nós chamamos de zona rural ou de campo, as realidades são diversas. Recentemente, nós tivemos dados no contexto da pandemia, que muitas pessoas já estavam evadindo-se antes em função das necessidades socioeconômicas de suas famílias. Então, se a gente for pegar as comunidades do Tocantins, ou do estado do Pará, do estado do Amazonas, que vivem dentro das cadeias de produções extrativistas, como a do açaí, a da seringa, de pesca, das comunidades quebradeiras de coco, das comunidades que trabalham na produção do capim dourado, vamos dizer assim, aqui no Jalapão, no Tocantins, muitas vezes as crianças são introduzidas nessas cadeias produtivas, né? As necessidades socioeconômicas das famílias, às vezes, acabam levando essas crianças a optarem a estarem muito mais inseridos nessas cadeias produtivas do que se dedicando, digamos assim, integralmente ao ensino. Então, isso provoca também um processo, afeta, de certa forma, a ampliação, para a ampliação desse índice de reprovação e também de evasão do ensino. Então, nós temos em 2019, antes dessa pandemia provocada pela Covid-19, 623 mil estudantes, algo em torno de 2,2% do total de alunos matriculados, abandonando a escola naquele ano. A maioria deles no ensino médio e nos anos finais do ensino fundamental. A região norte concentra as maiores taxas de abandono, ficando em torno de 4,4%. E aí eu volto a falar da necessidade de se pensar, de trazer um olhar mais acentuado, mais aprofundado para essa realidade, para a implementação de políticas públicas educacionais para dirimir essa situação e, ocasionalmente, né, a gente espera que essas transformações momentâneas se transformem em transformações duradouras até chegar à superação desses problemas educacionais. Então, a gente
trazendo um pouco mais para a atualidade, pensar o caso da pandemia, nós podemos dizer que a pandemia ela escancara essas desigualdades, de certa forma, educacionais no Brasil. Então, uma das estratégias adotadas para que as crianças e jovens em idade escolar e matriculadas nas redes de ensino pudessem dar continuidade aos seus estudos, né, e ter os seus direitos, inclusive previstos na Constituição Brasileira de 1988, a educação pudessem, então, continuar com os seus estudos, né, não ter os seus direitos aí, digamos assim, afetados e impedidos, digamos assim, de serem implementados na prática. Então, a educação à distância, ela foi dado esse papel a ela, no entanto, nós vimos uma realidade nua e crua de grande parte desses alunos com dificuldade de acesso à internet, mesmo o Estado brasileiro, as empresas de telefonia, falando da democratização da internet móvel, da internet de fibra ótica, das, da, das linhas telefônicas móveis, mas isso não é a realidade de muitas populações no interior do Brasil, que ou não têm acesso à internet, ou quando tem, essa internet é instável. Então, isso acabou também afetando a atuação ou a continuação desses alunos na chamada educação à distância no Brasil. E isso provocou também um processo de evasão e, consequentemente, de reprovação maior durante esse período, né? O que mostra também a necessidade de se pensar até onde nós podemos dar um papel tão fundamental somente à educação à distância, né? Então, nós pensamos nesses casos, e hoje em dia já é uma necessidade também que a gente pense em novas estratégias educacionais, e a educação à distância é viável, é possível, mas que o ensino híbrido acaba sendo mais viável nesses contextos sociais, onde, de fato, ainda não há a presença tão equilibrada de acesso à internet como em outras regiões. Então, o acesso a uma educação de qualidade faz a diferença, principalmente para aqueles alunos mais pobres. E isso é fundamental porque, muitas vezes, é a única forma de o aluno sair do ciclo de pobreza em que se encontra. Então, se nós atribuímos esse papel fundamental ah, para a educação, né, para dirimir, para reduzir as desigualdades, é necessário que sejam produzidas políticas públicas de reparação e de justiça social. E aí a gente aponta as cotas raciais, as cotas sociais, as políticas públicas de acesso aos ensinos básico e superior, assim também como bolsas e também as políticas de permanência desses alunos. E é interessante que, recentemente, alguns estudos sobre essas populações em áreas de difícil acesso e que tinham maiores dificuldades de acesso à escola e ao ensino básico, ao ensino superior, etc., como que esses alunos estavam conseguindo acessar essas escolas e também quais eram os sonhos e suas perspectivas. Então, num desses dados levantados, se fez um estudo com as populações que extraem o açaí no Pará e identificou uma família que tinha uma filha que trabalhava na extração do açaí, ao mesmo tempo em que estudava na rede básica local, e com a política de cotas ela conseguiu acessar e ingressar no curso de medicina da Universidade Federal do Pará. Então, imagine essa condição onde ela estava, possivelmente sem as cotas talvez não pudesse alcançar, e mesmo que se alcançasse, teria grandes dificuldades para se manter naquele lugar em função da condição socioeconômica de sua família. Então, além das cotas, veio a política de permanência dessa pessoa na Universidade Federal do Pará, em Belém, para poder fazer o seu curso de medicina. Então, isso traz um impacto muito grande na vida dessa pessoa e nela também enquanto cidadão. Consequentemente, a transformação, e espera-se, né, que isso traga também uma transformação social, sobretudo no contexto onde ela vive com sua família. Então, a implementação dessas políticas de reparação e de justiça social são importantes, por quê? Porque populações que historicamente não têm acesso ou não tiveram acesso, ou não têm acesso ou boas condições socioeconômicas e educacionais, possam não só receber um ensino instrumentalizante, porque ele também é importante, mas também possa receber uma educação
para o desenvolvimento humano e social, para desenvolver suas habilidades, suas potencialidades e também suas individualidades. Então, eu trago algumas breves considerações sobre o tema, para a gente deixar e ir caminhando já para o final, que precisamos ter em mente a diferença entre educar e instruir. Educar é um processo que ocorre de dentro para fora, que nós desenvolvemos as nossas capacidades, as nossas habilidades, enquanto que instruir é um outro processo que ocorre de fora para dentro, onde nós absorvemos conhecimento, onde nós buscamos conhecimento. E, obviamente, que esses dois processos, eles caminham juntos, eles não estão estanques, eles dialogam e estão dentro do contexto educacional. Se a gente for pegar as realidades indígenas, por exemplo, onde hoje nós temos as escolas implantadas nas aldeias, que nós chamamos de escola indígena, as populações indígenas também têm o seu próprio meio educacional, ou seja, o que nós chamamos de processo próprio de ensino-aprendizagem. Tem a educação também indígena, e a educação indígena ela se processa dessa forma, né? Uma perspectiva que ocorre de dentro para fora, ao mesmo tempo em que há uma outra perspectiva, que aí é muito mais de instrução de fora para dentro, e tem um papel fundamental para o desenvolvimento das habilidades, da individualidade e das capacidades do sujeito. Então, a educação ela não pode ser reduzida ao processo intelectual, pois ela é também existencial e, por isso, deve estar comprometida com a vida. Para tanto, nós precisamos, além de reduzir as desigualdades educacionais, transformar nosso sistema educacional, porque ele ainda negligencia a formação plena do sujeito cidadão em favor de um ensino muito mais voltado para a instrumentalização e para a formação de mão de obra capacitada. Não é que o ensino instrumentalizante não seja importante, é o que a educação para o desenvolvimento humano fala, que isso é importante, mas também é preciso pensar no desenvolvimento humano e social do aluno, do educando, da aluna, dos estudantes como um todo. Então, em vez da mentalidade tamanho único, do discurso de resultados acadêmicos, o discurso da educação para o desenvolvimento humano e social enxerga cada indivíduo como um ser humano singular, ou pensa-se que é possível enxergar dessa forma e privilegiar e valorizar as próprias estratégias ou as formas dos estudantes que eles vão construindo para superar os desafios de desenvolvimento que a vida apresenta a eles. Então, são aspectos aí importantes e relevantes que nós precisamos ter em mente. E para continuar esse processo de reflexão e de aprofundamento, eu trago aqui a sugestão para que se acesse o vídeo 3 visões sobre educação e desigualdade. Está aí o endereço no canal do YouTube, mas pode pesquisar com esse título que será encontrado, para que se possa refletir um pouco mais sobre a educação como um instrumento para desenvolvimento humano e social e para a redução das desigualdades no Brasil. Porque a educação ela está diretamente ligada, né, ou a qualidade da educação, ou a superação de grande parte dessas desigualdades educacionais estão inteiramente ligadas às desigualdades socioeconômicas no Brasil. Então, essas reflexões elas são importantes para nós pensarmos que tipo de educação nós queremos e que tipo de seres humanos que nós queremos formar através dessas escolas, né? Então, isso é importante. Eu trago também uma referência bibliográfica interessante, importante, que pode ajudar aí no aprofundamento ainda mais do tema, que é do Thomas Armstrong, As Melhores Escolas, a Prática Educacional Orientada pelo Desenvolvimento Humano, em que traça essa discussão, trazendo não só esses dados importantes para pensar essas questões apontadas, como também pensar que tipo de educação pode alcançar essa, digamos assim, superação dessas desigualdades e propondo uma educação para o desenvolvimento humano de forma mais efetiva dentro das escolas, que é uma situação que ainda não ocorre, inclusive, nos Estados Unidos, que é o campo onde ele desenvolve grande parte dos seus estudos. E aí eu finalizo dizendo muito obrigado e bons estudos.